os assuntos relacionados à Uruguaiana e seus investimentos nos últimos tempos. A partir de agora, a gente conta e passa a ter mais informações sobre a influência dos free shops no desenvolvimento regional. Eu peço que venha aqui o diretor da Câmara de Free Shops, da CDL Uruguaiana, empresário Paulo Pavim, para que apresente os nossos ilustres visitantes, não tão visitante, porque é de Uruguaiana, para que a gente possa iniciar mais um importante momento deste primeiro sítio. Bom dia a todos, tudo ótimo? Claro que sim. Bom dia, Negrinho. Claro que sim, um dia maravilhoso, num evento fantástico. Quero registrar aqui a minha homenagem ao CDL, nesses 60 anos de existência e de contribuição com o desenvolvimento da região, por este evento maravilhoso. Mercedes, parabéns a você e a toda a sua equipe pela essa iniciativa, que é o início de um projeto muito maior. Parabéns à Uruguaiana. Bueno, me deram a honra de chamar 3 pessoas ilustres, meio como diz o gaúcho, de bolada isso, né? 3 pessoas ilustres para que façam seus comentários a respeito do que os free shops estão trazendo para a nossa região. Vamos começar pela prata da casa, senhor Ismael Baclise, uma pessoa que eu admiro muito, um grande empresário, arrojado, um homem de visão, que realmente posso dizer que tem um carinho e uma admiração imensa por ele. Hoje, talvez, o Ismael seja um dos maiores empregadores. Então, esse tipo de empresa traz realmente o desenvolvimento que todos buscam. Parabéns, Ismael, e obrigado por estar aqui, obrigado por ser daqui. Trazendo na continuidade uma pessoa que tive a grata satisfação de conhecer há 4 anos atrás, aproximadamente, quando fizemos dividimos um painel, compomos um painel em Buenos Aires, um líder nacional, internacional, que viveu muito desse país, com um currículo invejável, com conhecimento, uma bagagem incrível. Estou falando bastante bem de ti. E, tecnicamente, é irretocável. Mas o que me admirou nele foi a capacidade, a sensibilidade social. Então, chamo o Altemir, o superintendente da Receita Federal do Rio Grande do Sul, para compor conosco. Este homem, como eu disse antes, que é um exemplo técnico e, ao mesmo tempo, do social incrível. Não, é verdade, sim, é verdade. Eu não posso mentir para a Receita. Na sequência, chamando um senhor que eu tive o privilégio de jantar com ele ontem, espero que a janta tenha sido boa, que ele gostou dos vinhos, né? Vários vinhos lá do bar. Hernani... Não. Thomas Fiore. Diretor da Secretaria de Planejamento. Então, perdão, foi uma gafe minha. É que isso aqui foi, como disse, de bolada, né? Foi outro que eu jantei ontem, foi com o Hernani. Quem faz ao vivo tem essas tipo desculpas, de é verdade. escorregação. Thomas Fiore, bem-vindo à Uruguaiana, diretor da Secretaria de Planejamento do Governo, que, por sinal, que tem que se fazer um registro, me permitam antes. Bem-vindo, senhor. Prazer. Que, por sinal, temos que fazer um registro ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, o quanto está se empenhando para que o nosso desenvolvimento ocorra. Nada disso estaria acontecendo se não tivéssemos a representação política, se nós não tivéssemos um verdadeiro líder local. Então, me permitam novamente, nós temos que falar, sim, de política. Não precisamos ser partidários, mas nós temos que atuar na política. Por isso, eu peço a salva de palmas a esse líder regional, Frederico Antunes.
falando em desenvolvimento, me perdoe que vou me estender um pouquinho, nós temos, ontem falamos muito em política, nós temos que cada dia mais... Ele quer assistir. Mas falando em política, todos nós somos multiplicadores. Todos nós temos que colocar o voto distrital como um voto obrigatório. Se cada região do Rio Grande do Sul tiver a sua representação, todo o Rio Grande do Sul vai estar bem representado. Nós temos que ter o nosso deputado estadual, o nosso deputado federal. Isso é imprescindível para que nós tenhamos o desenvolvimento de uma forma geral em todo o Estado. O Estado não pode ser representado por uma região ou duas regiões. Nós não podemos ter o voto do paraquedas, que vem aqui pegar o nosso voto. A pessoa não conhece a nossa história, a pessoa não é daqui, nada contra a pessoa. Mas os daqui sabem da nossa necessidade, sabem da nossa história. Bom, fica essa dica e, por favor, vamos assumir o compromisso, porque o desenvolvimento da região começa no desenvolvimento de cada um de nós. Do que nós entregamos, o que nós fizemos, o que nós nos comprometemos a fazer. É isso. Então, a questão política, que já política não me envolvo. Não, perdão, isso não pode estar mais, não se pode falar mais. Política, sim, eu me envolvo, porque isso é política. A gente não pode, de repente, ser partidário, mas políticos, sim, temos que ser, para que nós possamos ter sucesso, para que nós possamos ter aquele Estado e o país que nós realmente desejamos ter. Bom, vamos para o tema. Por favor, fique à vontade. Então tá, é só para chamar cada uma das palestras. O primeiro é Thomas. Thomas, tu já conhece Uruguaiana há tempo? Faz uma apresentação que tu sabe de Uruguaiana para nós, para iniciar uma coisa bem curtinha. Muito obrigado. É para começar por mim, então? Tá bem. Então, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui representando a senhora secretária do Planejamento, Daniele Calazans, né, que pediu pessoalmente para que eu viesse apresentar esse trabalho que nós estamos realizando no âmbito do Departamento de Economia e Estatística. Acho que o secretário Hernani, o deputado Frederico Antunes sabem bem do quanto que o nosso trabalho tem estado presente nas decisões e nas ações de políticas públicas do governo do Estado e, sobretudo, do governador Eduardo Leite, desde o primeiro mandato. Tem sido muito valorizada a importância de dados e evidências para motivar políticas públicas de desenvolvimento do nosso Estado. Então, é com muito prazer que eu estou aqui. Agradecer o esforço de toda a organização para que eu possa ter vindo e estar aqui com vocês hoje. Particularmente a Kelly, né, que fez toda a mediação aí da logística para eu conseguir estar aqui. A gente já teve até um probleminha no caminho, né, o deputado Frederico Antunes, nosso ônibus quase que não chegou, mas deu tudo certo. Foi muito legal. É a primeira vez que eu estou em Uruguaiana, com muito prazer. Até uma questão que é interessante, como a gente pensa as questões do desenvolvimento regional lá da capital, né? Acho que isso é uma coisa que, às vezes, deve provocar certas angústias. Ao longo desses meus quase 20 anos dessa estrada de pesquisa e estudo, na primeira metade da minha carreira no Estado, eu me dediquei especificamente ao desenvolvimento regional. Então, eu queria fazer esse primeiro preâmbulo assim, dessa apresentação. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas porque realmente eu queria dizer que eu estou testemunhando vocês olharem para as coisas certas, como pesquisador, como economista, doutor em economia, que dediquei metade da minha carreira ao desenvolvimento regional. Minha tese de doutorado é sobre isso. E um dos meus argumentos centrais há mais de 10 anos na minha tese era justamente que as regiões num país federativo e com a dinâmica que nós temos de partição do bolo tributário e etc., elas precisam ter boas representações políticas. Então, eu estou aqui, assim, do ponto de vista estritamente técnico, econômico, político, independentemente de quem sejam
de quais as orientações ideológicas, partidárias que vocês tenham. Acho que a Uruguaiana está dando um grande exemplo de como uma mobilização política de qualidade consegue trazer diferentes dinâmicas para ativar as economias locais, que é um desafio muito complexo. Há muitas décadas já na metade sul do Rio Grande do Sul. Vejo tópicos aqui que são extremamente importantes, agora esse que me precedeu, que é a questão da geração da energia. Então, além do tema dos free shops, que eu trago aqui para vocês hoje, nós que produzimos os dados do PIB do Rio Grande do Sul, lá no nosso departamento, e a gente percebe que municípios que também conseguem atrair estruturas de geração de energia são municípios que têm um grande impulso na sua geração de produto interno bruto, né? Então, são exemplos Candiota, Aratiba, Pinhal Grande, Entre Rios. Tem vários municípios no Rio Grande do Sul cujo PIB é extremamente beneficiado pela produção de energia elétrica, naquilo que o próprio CEO da Norwind aqui mencionou ao final, mais do que, eventualmente, diretamente a geração de emprego e renda daquela atividade em particular, mas como isso impulsiona indiretamente outras atividades e impulsiona também, de maneira muito importante, a arrecadação do município, que, ao fim e ao cabo, também é um instrumento fundamental para promover outras condições de melhor qualidade de vida e lidar, talvez, com o maior desafio hoje do Rio Grande do Sul, e que não é só de Uruguaiana, e das regiões de fronteira, que é a perda de população, né? Então, isso tudo está encadeado. Todos esses elementos estão encadeados, e fico muito feliz de estar aqui e ver que vocês estão mirando coisas muito corretas do ponto de vista de buscar soluções para o desenvolvimento local num contexto tão complexo. Então, acho que a gente pode ir diretamente ao ponto que nos trouxe aqui nesse painel, e dizer que a gente é um estudo que ainda está em andamento. Algumas dessas informações já tiveram aqui apresentadas há poucos meses atrás por colegas meus. A gente traz um pouco mais de elaboração em cima dessas informações, e a gente conta com os dados da Receita que nós recebemos ontem, né, com muita alegria, para que a gente possa avançar também em dimensionar melhor esses impactos. Eu posso começar aqui? Não sei se... Mas não é essa. Não é essa. Essa da UTM. A minha, acho que tem que abrir. Sei. Enquanto a gente faz a troca... Agora, não, calma aí. Também não é essa. Deixa eu ver. Enquanto a gente faz o ajuste, por favor, a apresentação do superintendente da Receita Federal no estado do Rio Grande do Sul. Seu Altemir, por favor. Muito bem. Bom dia a todas e a todos. Prazer estar aqui em Uruguaiana. Agradecer à nossa presidente Maria Mercedes pelo convite. Trago aqui o abraço do secretário Robinson Barreirinhas, que foi o convidado original. Ele gostaria de estar aqui conosco, mas, por conta da agenda, está no Japão essa semana, inclusive. Não tinha como, me escalou para que viesse e trouxesse a mensagem da nossa instituição. É sempre um prazer estar aqui em Uruguaiana. Nós temos uma grande estrutura aqui, nossas lideranças aqui, o delegado Vilcimar e o Vinícius, né, coordenam uma equipe muito forte, muito importante para a Receita Federal aqui nesse ponto de fronteira. Então, é um local no qual nós temos um grande impacto, um grande interesse, e acompanhamos muito de perto, estamos sempre presentes, né? Eu estou sempre em Uruguaiana, tanto é que eu volto para cá no domingo, fico aí até quarta-feira de novo, temos outras agendas. Então, faz parte da minha rotina, enquanto superintendente aqui no Rio Grande do Sul, de estar em Uruguaiana. E estar aqui nesse momento em que vocês tratam de temas tão relevantes para o desenvolvimento da região é também um grande privilégio, tá? Falar de free shops, que é o ponto que nos foi escalado hoje, também é um ponto, porque por conta depois na apresentação a gente vai poder explorar um pouco mais, por conta da grande concentração das chamadas cidades gêmeas na nossa região geográfica, acabou recaindo ao nosso time também a coordenação desse processo todo de construção normativa e operacional do regime especial de aduana de free shops. Então, também é uma frente importante para nós, e é algo que a gente acompanha muito de perto, e vai ser um prazer a gente poder falar um pouco sobre isso. Obrigado. Brindo também a palavra para a apresentação
do empresário Ismael Baclise, ele que responde pela presidência da Associação Brasileira de Lojas Francas. Primeira coisa, um grande bom dia a todos. Estou aqui representando a nossa associação e agradecer ao CDL, em especial, de estar fazendo esse primeiro evento, a presidente, a senhora Mercedes. E estamos aqui agora, como os grandes empresários que começamos em Uruguaiana, essa empreitada de começar os free shops, e quero parabenizar os empresários locais, eu sou um deles, que começamos com esse como é que eu posso falar? Olha que eu não estou acostumado a falar em microfone, tá, pessoal? Mas falar com... Primeira coisa, agradecimento a todos, da Mercedes e companhia, nosso... Preciso falar? A nossa intimidade entre todo mundo, com o nosso amigo Frederico Antunes, que hoje, os free shops hoje estão indo, vento em popa, e crescendo, e trazendo desenvolvimento regional. Se não fosse a pessoa do Frederico, na época, nós não estaríamos. Para quem não sabe, os free shops, para chegar onde chegamos hoje, ficamos quase 10 anos, né, Frederico? 10 anos, atravessando, lutando, para podermos chegar hoje onde nós chegamos. E, de modo geral, nós, os empresários, de modo geral, temos as dificuldades normal com qualquer outra empresa, mas, resumindo, e pedimos apoio da Receita Federal, do governo, de modo geral, que hoje tudo está vinculado ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Da minha parte, desculpa eu ter que começar para lá e para cá, mas eu não me preparei para isso, mas daqui a pouco eu me solto, quando eu me soltar, ninguém me segura. Tá? Um grande bom dia para vocês, um bom evento, boa apresentação, e vamos para frente. Obrigado. Agora sim, vamos com a apresentação. Desculpa, o que me retraiu, quando o Paulo Pavim me comentou, o maior empresário de Uruguaiana. Eu já fui em peso, tá, Paulo? Hoje eu emagreci, hoje, além do que você falou, sou o empresário que mais representa e emprega pessoas na fronteira oeste, tanto no supermercado e tanto nos free shop, tá, pessoal? Somos os maiores empregadores hoje, que nós investimos no ser humano, e nossos colaboradores, de modo geral, são primeiro emprego, maioria, nós formamos profissionais aqui na nossa região. Como sempre, equipe eficientíssima. Muito obrigado. Não, fica à vontade. Opa. Depois que envelhecemos, agora tem que começar a usar óculos de perto. Certinho? Muito obrigado. Bom, então, gente, trago aqui um pouco dos dados das nossas análises, estudo que a gente tem feito, né, o turismo de compras e o seu efeito no desenvolvimento regional, especificamente no que se refere às lojas francas de fronteira terrestre, né? Os objetivos que nós estamos buscando nesse estudo, que, como vocês veem, ele ainda depende de conclusão de uma parte importante, com essas informações que nós recebemos da Receita ontem, é analisar repercussões dessa implantação de lojas francas no desenvolvimento local, né, contemplando tanto a atividade de geração de empregos, como atividade econômica e comércio local, efeitos sobre o turismo e a circulação regional de pessoas e passageiros, até onde nós conseguimos mapear com as informações que nós recebemos, nesse caso, da nossa receita estadual, e mapear transformações promovidas nesse comércio local, sobretudo esses efeitos indiretos, que é uma coisa interessante que a gente consegue observar, particularmente em Uruguaiana. E, a partir disso, a gente espera poder também fazer mais cenários claros sobre os efeitos de arrecadação fiscal dessa implementação de lojas francas, e também os possíveis efeitos de cenários de ampliação da cota de 500 para $1.000. Essas duas informações vão depender um pouco desses detalhes que nós estamos agora com eles em mãos, sobre exatamente o perfil e a origem das pessoas que passam nos municípios, essa informação mais desagregada em todos os municípios de cidades gêmeas com lojas francas, para que a gente possa isolar de maneira adequada esses fenômenos e entender melhor. Então, nós fizemos ali um apanhado na literatura para entender um pouco das questões associadas e as justificativas positivas que mais aparecem ligadas à implementação de free shops e lojas francas
são a promoção do turismo de compras, né, o acesso de consumidores locais a marcas internacionais, a redução do contrabando e a formalização do comércio, atração de recursos externos para consumo, atração de capitais para investimento, diversificação produtiva, aumento da atratividade dos demais tipos de turismo e redução das desigualdades regionais. Isso são, de maneira geral, os pontos que se argumenta que esse tipo de iniciativa pode contribuir e atacar. Os riscos, que são pontos de atenção, e são particularmente aqueles que a gente procura estudar e está avançando para ver se eles realmente se manifestam, e grande parte deles a gente consegue descartar nesse momento, é a redução da competitividade dos produtos nacionais, uma eventual concorrência desleal com o comércio local tradicional, que aqui particularmente a gente vai perceber que não está ocorrendo, a desigualdade, eventualmente, nos benefícios econômicos entre municípios vizinhos, etc., riscos de perda de arrecadação, o que a gente acredita não vai acontecer. Pelo contrário, as evidências indicam que, mesmo com as desonerações dos free shops, a gente tem um aumento de arrecadação pelas outras atividades que são impulsionadas por isso, né? Desigualdades entre municípios não beneficiados, né, que é sempre uma tensão nesse âmbito da política das ações, e algumas incertezas jurídicas e econômicas. Esses são os pontos de atenção que a literatura costuma apontar. A gente fez aí uma listagem de experiências internacionais, quase todas elas são bem conhecidas por serem polos de bastante atratividade de turismo de compras, e que têm diferentes formatos, né, de incentivos. Evidentemente, não vou me estender aqui, o tempo nem permitiria, mas a gente fez aí um mapeamento de diversas zonas francas associadas a esse tipo de atividade, né? Também fez uma análise um pouco de qual é a origem dessa política ou dessas políticas na legislação brasileira de fronteira, e é muito interessante, porque, na verdade, a política de criação de zonas francas nas fronteiras, ela vem como uma política de mitigação de um problema decorrente de uma legislação de segurança nacional. A legislação de segurança nacional, ela prevê que nos 150 quilômetros da faixa de fronteira do território nacional a gente tenha um estrito controle da atividade econômica, dificultando o desenvolvimento dessas regiões em diversas áreas que outras regiões não têm a mesma dificuldade. Então, a criação de zonas francas e de incentivos fiscais, ela vem contrapor essas dificuldades que são associadas à legislação de proteção do território. Então, isso envolve isenção de tributos, correção, relação mudar a desigualdade legal entre a relação dos que viajam por aeroportos e via terrestre, né, nivelar o campo de concorrência econômica de todos esses municípios que compõem essa faixa de 150 quilômetros de fronteira terrestre no Brasil, instituindo nelas, então, alguns benefícios importantes. Elas, aqui no Rio Grande do Sul, são a Barra do Quaraí, Chuí, Itaqui, Jaguarão, Porto Mauá, Porto Xavier, Quaraí, Santana do Livramento, São Borja e Uruguaiana, que vocês conhecem muito bem, tá? Então, quais as características destes territórios tradicionalmente, os territórios que estão nessas áreas em cidades gêmeas, né? A gente percebe, nós usamos aqui intencionalmente 2019, porque é o momento pré-pandemia e também o momento do início da legislação que permite a instalação de free shops, também de como estava até ali. A gente percebe que, se a gente compara a renda média das cidades que estão nesse ponto de fronteira, nas cidades gêmeas, em cada estado, com a renda média dos seus estados, em quase todos os casos, a renda média desses municípios gêmeos de fronteira é bem menor do que a renda média dos seus estados, o que corrobora aquela ideia de que são regiões que têm mais dificuldade de se desenvolver e, por isso, devem ser objeto de políticas de incentivo. As únicas exceções que nós temos, de mais destaque, digamos assim, é o Paraná, evidentemente porque Foz do Iguaçu é uma região que já tem, né, essa junção desses tópicos que a gente está falando aqui, em geração de energia, free shops. Não sei se o meu microfone está com a bateria ou se é a posição. Eu acho que ele deu uma oscilada. Então, aqui nós temos uma situação muito sui generis, né, de uma região de fronteira que tem diversos elementos que incentivam esse desenvolvimento local já há mais tempo e, portanto, consegue ter uma renda ainda maior do que a média do estado do Paraná. Nós temos aqui no Acre uma situação também... o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos comparando a renda da cidade gêmea com a renda do estado. O Acre tem uma renda média baixa,
Então, a da fronteira é baixa, a do Estado é baixa, então a diferença entre os dois é pequena, né? Mas é porque a renda do Estado é baixa. Nós pegando estados mais ricos, assim como Santa Catarina e o próprio Rio Grande do Sul, a gente percebe que a renda média nessas cidades até 2019 era uma renda realmente mais baixa, e a gente está na expectativa justamente que esse tipo de ações venham para trazer, nivelar esse campo com o resto do Estado. Se a gente observa um dos problemas mais dramáticos dessas regiões no país, a gente vê que em outras regiões a gente não tem o mesmo problema. Isso aqui é as cidades gêmeas. Vamos olhar para o Rio Grande do Sul, né? A variação da população das cidades gêmeas do Rio Grande do Sul, a variação da população da unidade da federação, né? E a diferença em pontos percentuais. Aqui, tá? Então, a gente observa que em 20 anos, quase, né, de 2002 até 2019, a gente tem uma perda de 4% de população nessas regiões de fronteira das cidades gêmeas do Rio Grande do Sul, o que é uma situação bem peculiar no Rio Grande do Sul, né? Enquanto o Rio Grande do Sul teve um crescimento de 7% na sua população, que, embora seja positivo, é o menor de todos aqui, né? Então, a gente está vendo que isso é um problema estrutural do Rio Grande do Sul, não é um problema especificamente da fronteira, mas que ele é mais grave em todo esse arco de fronteira terrestre do Rio Grande do Sul. Os dados mais recentes, a gente tem até 2024, esse é um dado que ele não muda muito rápido, tá? Mas a gente percebe uma coisa muito interessante. Eu até não trouxe aqui para a gente não tirar muitas conclusões de uma intuição que ainda é muito inicial. Mas os dados de 2019 a 2024 mostram que essas regiões de cidades gêmeas, elas têm ainda um pouco de perda, em torno de 3% de perda de população, mas o Rio Grande do Sul zera o seu crescimento. Então, isso é muito importante, porque a diferença entre as cidades de fronteira e o Rio Grande do Sul como um todo, ela diminui e quase se anula nos últimos anos, o que significa que a gente ainda não está satisfeito com a população que ainda está se perdendo nas regiões de fronteira, mas o Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, está ainda diminuindo cada vez mais a sua capacidade de repor a população e expandir a sua população. Então, é um processo de desaceleração das taxas de fecundidade de todo o Estado, e essa distância diminuindo é bom sinal, né? Então, a gente vai ter que acompanhar isso ao longo do tempo. Então, do ponto de vista geral do Brasil, a evolução das vendas de lojas francas de fronteira terrestre, a gente tem que um crescimento médio entre 2021 e 2024 de cerca de 37%. Né? Em 2024, as vendas totalizam cerca de 89 milhões de dólares no Brasil, sendo que 68% desse valor é no Rio Grande do Sul e 46% é em Uruguaiana, né? Em Uruguaiana. Então, a gente tem aqui uma evolução importante dessas vendas de free shop a partir da nova legislação, que é uma venda que a gente vê que tem uma sazonalidade importante, o que significa que ela se concentra em períodos de feriados, né, trânsito que tem aqui nessas regiões, sobretudo na época do verão. Isso é uma coisa que a gente vai pegar agora mais informações sobre qual é o volume de compradores que são estrangeiros, que são argentinos, que estão indo eventualmente para o nosso litoral. Mas a gente compreende um pouco dessa evolução sazonal, sobretudo concentrada nos meses de dezembro, janeiro e em alguns casos também no inverno, em julho. A gente tem aqui a média móvel das vendas, né, associadas a esses também períodos, né, mas eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui para a gente poder ver um pouco dos dados de Uruguaiana. Aqui a gente tem o aumento do número de lojas francas ao longo do período, né, desde 2018 até 2025. E aqui nós temos, nesse mapa, a mostragem que Uruguaiana é o município gêmeo aqui que teve maior aumento do número de lojas francas, seguido de Barra do Quaraí e de Jaguarão, e depois Quaraí e Santana do Livramento ao longo desse período, né, um crescimento importante. Isso também faz com que a gente tenha que aguardar um pouco, porque, embora a legislação comece lá, a gente tem pandemia, tem uma série de eventos e ainda o crescimento se dá aos poucos. A gente espera também ter resultados e dados que permitam a gente compreender melhor esses fenômenos ao longo dos próximos anos. Então,
Dentre as informações que nós tínhamos, nós temos particularmente, agradecer aqui a colaboração da Prefeitura de Uruguaiana, informações do município de Uruguaiana, que permitiu a gente isolar alguns dos fenômenos que estão ocorrendo aqui. Então, o valor das vendas no comércio de lojas de free shops atingiu 100 milhões de reais em 2022 e dobrou em 2024, né? 200 milhões de reais em vendas de lojas de free shops em Uruguaiana. A participação das lojas de free shop no comércio varejista vem se ampliando, chegando a 8% aqui em 2024. Então, esse é um claro avanço do setor especificamente e das lojas francas no município de Uruguaiana. Agora, o que a gente está preocupado, né, não parece o que a gente estava preocupado naqueles pontos de atenção é se isso pode ter acontecido em detrimento de outras atividades. Será que as lojas francas estão prejudicando o comércio varejista de outras áreas em Uruguaiana? E quando a gente observa o período de 2020 a 2023, a gente observa que em Uruguaiana o comércio varejista de não free shops, portanto, todas as atividades que não são free shops, cresceu aproximadamente a mesma coisa que o Rio Grande do Sul. Então, se o Rio Grande do Sul é o nosso ponto de controle aqui, a gente pode dizer que, apesar do crescimento bastante acelerado das vendas do comércio varejista de free shops, não há nenhuma sinalização de que isso possa estar prejudicando o crescimento das atividades não free shops em Uruguaiana, que tiveram um desempenho similar ao do Rio Grande do Sul, de uma maneira geral. Durante o mesmo período, também a gente verifica uma expansão superior à média do Rio Grande do Sul para os setores de alojamento e alimentação. E isso de maneira bem importante. Aqui são setores que são já presumidos impulsionados por esse turismo de compras de alguma maneira. Então, a gente tem, entre 2020 e 2023, um crescimento de 67% nesses setores de alojamento e alimentação, contra uma média de 27% no Rio Grande do Sul. Esse é um resultado bastante positivo e bastante expressivo, né, de impacto indireto, ainda que a gente tenha que ser sempre moderado nas conclusões sobre as relações diretas entre causa e efeito, mas aqui parece que as coisas estão bastante bem associadas, né? Então, a gente precisa, evidentemente, de uma melhor investigação, mas aqui os sinais são muito positivos nesse sentido. E aqui a gente tem um pouco da dinâmica do emprego formal. Os registros de emprego formal de Uruguaiana comparativamente à média do Rio Grande do Sul, considerando 2020 igual a 100. A nossa, quando a gente costuma usar a economia, já que os patamares são bem diferentes, né? O Rio Grande do Sul tem 3 milhões e poucos de empregos formais. Para comparar as duas coisas, a gente considera o ponto de partida sendo 100%. O que aconteceu? No comércio, a gente percebe Uruguaiana com um crescimento de 25% em relação à base de 2020, enquanto a gente tem uma média de 114 em todo o estado do Rio Grande do Sul. Portanto, a gente tem um crescimento geral do comércio acima da média em vagas de emprego formal. A gente tem o mesmo reflexo também, sobretudo a partir de 2023, hoje a gente vê a boca do jacaré abrindo aqui, né, de crescimento de emprego formal em alojamento e alimentação em Uruguaiana, comparativamente com a média do Rio Grande do Sul. A gente tem também a mesma dinâmica superior de Uruguaiana em relação à média de geração de empregos do Estado na indústria, mas a gente não tem a mesma dinâmica na construção civil, tá? Em que... Obrigado. A construção civil, ela tem uma inversão que também tem uma explicação importante. Evidentemente que os grandes centros urbanos, região metropolitana, Porto Alegre, Serra, são muito determinantes do volume da construção civil do Estado do Rio Grande do Sul. E nós estamos particularmente no momento de aceleração da construção civil na capital e regiões altamente urbanizadas do Estado. Então, essa queda aqui em Uruguaiana, na verdade, mostra um patamar similar ao do início de 2020, ou seja, é possível e desejável que possa ter uma maior dinâmica de construção civil aqui nos próximos tempos. No entanto, a grande diferença em relação à média do Estado é porque a média do Estado ela é muito determinada por essas grandes centros urbanos que estão com a construção civil bastante aquecida, né, desde 2023, e, portanto, faz com que essa dinâmica aqui no Estado, na média, se apresente em elevação. Então,
talvez aqui um ponto que possa vir também a ser revertido na medida que maiores projetos de infraestrutura venham a ser implantados aqui na região de Uruguaiana. Uma informação que a gente recebeu da Receita Estadual, a gente consegue mapear mais ou menos, é a participação de Uruguaiana como destino de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus. Tá? E, de fato, com exceção aqui de 23 e 24, a gente tem, de uma maneira geral, né, uma tendência de aumento dessa proporção da cidade de Uruguaiana como destino de transporte intermunicipal de passageiros no Rio Grande do Sul. É uma expectativa que também isso possa ainda crescer, e também depende um pouco também dos outros modais disponíveis de transporte. Então, também é uma análise que pode e merece aprofundamento. Quais são os próximos passos, então, para encerrar aqui? A gente já tem uma avaliação de experiências internacionais, nós fizemos uma revisão dessa literatura, uma análise descritiva dessas principais informações que nós dispomos nesse momento, e o que nós pretendemos agora produzir é esse impacto das lojas francas no desenvolvimento local e na arrecadação fiscal de uma maneira específica, e a avaliação de cenários para alteração de cota, que é o que a gente espera, a partir desses dados que nós recebemos, a gente possa produzir com agilidade para subsidiar novas ações no sentido de continuar impulsionando essas atividades aqui. Muito obrigado, gente. Desculpa o tempo. É um prazer. Bueno, dando sequência, vamos passar para... Obrigado, Tomás. O trabalho que foi executado pela solicitação do nosso líder, Frederico, ao Estado, onde trouxe toda a Secretaria de Desenvolvimento para cá, com a Daniele, e a secretária Daniele, e toda a sua equipe, que trouxeram esta capacidade de ter essas informações para que possam mostrar, corroborar que os free shops realmente são algo que traz o desenvolvimento, auxilia a nossa fronteira oeste num todo. Como diz o Frederico Antunes, o Brasil sempre olhou para o lado do oceano, poucas vezes se olhou para o lado da fronteira. Então, este é um projeto dos free shops que beneficia as fronteiras, nos dá a igualdade. Nós olhávamos somente as compras acontecendo no Uruguai sem podermos fazer nada, sem gerar um emprego sequer as vendas no Uruguai. Hoje, todas essas vendas ocorrem em Uruguaiana e geram milhares de empregos em Uruguaiana direto. Isso é muito importante, isso é muito relevante, esse dado para nós. Dando sequência, se me permite, Superintendente Altemir, que eu esqueci de dar mais um adjetivo ao senhor. A sua grandeza em nos orientar, em nos ensinar e contribuir com o seu conhecimento sempre que possível. Muito obrigado pela essa grandeza de humildade sua aí conosco, sempre nos orientando. Não é somente um superintendente, é um orientador nosso. Muito obrigado. Com o senhor a palavra. Agora vai, vamos lá. Bom, gente, vamos... Pavim sempre muito expansivo, né? Ampliando demais. Eu já disse a ele que nem metade do que ele falou é verdade, mas pode continuar espalhando também, porque não faz mal nenhum, está tudo bem. Na verdade é isso, gente. A gente acompanha o processo de estruturação das lojas francas desde seu início, né? Ele nasceu na nossa estrutura técnica lá da superintendência, nosso grupo que vem construindo esses normativos, os sistemas, a operacionalidade desse regime. Então, a gente acompanha muito de perto e vê, e consegue, em alguns momentos, dar uma orientação de caminho e de rumos para o setor. É um setor novo, é totalmente uma inovação completa na legislação brasileira, a gente vai tentar mostrar um pouquinho isso. Assim que puderem botar minha apresentação, acho que eu tenho umas imagens aí que ajudam a ilustrar o que eu vou falar. Mas o modelo de lojas francas
de fronteira, as nossas border shops, né, é algo que não temos tantas referências, né? Que bom que o Tomás trouxe aqui alguns exemplos. Eu até fiquei com medo que ele fosse abrir cada um deles ali, o Canadá, porque aí acabava com a minha fala aqui, né? Mas não, ele só passou rapidamente, então a gente aproveita para mostrar isso. Os modelos que internacionalmente estão funcionando hoje como border shop, não loja franca de aeroporto, border shop, fronteira. Tá? Esses modelos, gente, são basicamente 4 tipos de lojas francas que a gente tem no mundo. 4 estruturas diferentes. As nossas aqui do Mercosul, né, que são... não. Vamos de novo. Tá. Então, aqui na América Latina, regulado mais ou menos pelo acordo do Mercosul, nós temos um padrão relativamente parecido. Tá? Partindo do modelo uruguaio, que é o mais conhecido nosso, né, acho que todo mundo conhece, o Uruguai já está bastante disseminado, tem uma estrutura que tem essas condições em que o nacional uruguaio não compra nas lojas, né, não é permitido que ele faça essas compras enquanto nacional. As mercadorias necessariamente precisam sair do país, para o Brasil ou para a Argentina, que é a proposta deles, e com aquele limite de $300. Esse é o desenho uruguaio. Tá? Tem uma série de particularidades que não vale a pena a gente gastar aqui, mas o Paraguai também tem uma estrutura semelhante em Cidade del Este, né? Mesmo modelo, ou seja, o Paraguai até pode comprar em loja franca, desde que ele saia do país. No momento em que ele está saindo, ele pode fazer aquisições. Há um controle alfandegário disso, né, nesse momento. O limite também $300, via terrestre. A Argentina tem a Zona Franca, lá em Puerto Iguaçu, que tem o mesmo modelo, também exige que a mercadoria saia do país, e há um controle alfandegário nesse processo aqui. Então, esse é o modelo nosso, América Latina. Tá? Nós temos também, na América do Norte, e aí que eu fiquei com medo do Tomás explorar muito, é um modelo dos Estados Unidos. Então, ele tem, na fronteira com o Canadá e com o México, ele também tem estruturas de lojas francas, né? E, basicamente, voltada ao estrangeiro e também ao nacional americano quando estiver saindo do país. Né? Ele saindo do país, passa pelo controle aduaneiro, e aí ele pode fazer compras que vai de $200 a $800, dependendo do tempo de permanência que ele vai ter no exterior. Então, se ele for ficar 48 horas, $200. Se for ficar mais do que isso, $800. Esse é o que está regindo hoje a legislação americana. Temos um modelo europeu que não é uma boa base, porque a Europa, enfim, não tem por que ter free shop. Né? Não tem fronteira, não tem free shop. Mas tem, sim, nos casos aqui da Suíça, que não é a União Europeia, e que tem fronteira aí com França, com Alemanha, com Itália. Então, eles têm essas ações e têm algumas estruturas que fazem esse comércio de fronteira com a União Europeia. A cota lá é para os estrangeiros, é o limite de entrada de cada país, ou seja, a Alemanha tem o seu limite, a Itália tem o seu, a França tem o seu. Esse é o modelo usado na União Europeia, e Gibraltar é a mesma coisa, que também esse território britânico, né, também faz conexão principalmente com a Espanha, e tem algumas lojas francas que fazem essa interação lá também. Lá os nacionais podem comprar. E o modelo asiático aí já foge totalmente da nossa realidade, né? A gente tem um modelo, tem uma cidade praticamente vocacionada a isso, né? Em Hainan, e é um controle com registro em passaporte, ou seja, o mesmo nacional pode comprar, mas até $15 mil por ano, e essa cota vai sendo controlada no passaporte do nativo. E os Emirados Árabes, sim, aí já é uma situação mais aberta, que é uma possibilidade deles terem acesso a esses produtos internacionais. Então, esses são os modelos que a gente tem para usar como parâmetro. Né? O que está acontecendo no mundo em termos de lojas francas de fronteira. Tá? O modelo brasileiro, gente, ele vem inédito e complexo, eu botei aqui. Por quê? Porque a gente inovou numa série de frentes. A gente avançou, né, talvez, tentando viabilizar o modelo para que ele se tornasse viável, com menos restrições do que o modelo internacional. Só que ele gera uma série de preocupações, uma série de cautelas que a gente precisa fazer esse monitoramento permanente até que esteja maduro, consolidado o regime especial de lojas francas. Nosso regime, ele vem do regime aduaneiro de bagagem do Mercosul, foi ali que tudo nasceu, né?
Então, ele previu, além da bagagem normal do viajante, que sejam possíveis compras no ponto de fronteira, em lojas de cidades gêmeas. Depois temos a Lei 12.723, lá de 2012, que alterou o Decreto-Lei 1455. E aqui é que ele trouxe o regime de bagagem para a loja franca, né? Ele fez o link dos dois regimes, regime de bagagem de passageiro que vem do exterior e os limites das lojas francas, e trouxe as definições de cidades gêmeas e tudo mais. Tudo nessa lei de 2012. A partir daí, o Ministério do Desenvolvimento Regional publicou em 2021 a última lista, né, com 33 cidades gêmeas, ou seja, é ali que podemos ter esses estabelecimentos. E o Ministério da Fazenda vem regulando o modelo desde 2014, né, que criou-se o regime, né, aqui estamos falando do regime da isenção, o tratamento tributário da matéria. Tá? Desde 2014, com a portaria 307, para vocês terem uma ideia, ela já teve 8 alterações. Né? Tanto é a dinâmica desse modelo em construção, é algo que está sendo ainda construído. A última alteração foi a 2023, aquela que alterou o prazo de permanência da mercadoria, né, que era até 2 anos, e prorrogou agora até uma possibilidade de até 5 anos a mercadoria ficar no estoque da loja. E a Instrução Normativa 2075, de 2002, essa tem o último regramento do regime aduaneiro especial, ou seja, a entrada da mercadoria, todo esse fluxo, como ele é controlado, né, uma suspensão na entrada, depois a isenção na saída. Tem todo um regramento tratado nessa instrução normativa. Por que a gente avançou, gente? Aqui nós temos eu tenho toda a tecnologia à disposição, mas eu não abro mão do meu papelzinho aqui, porque senão me perco. Né? Por que a gente fez essa ampliação de modelo? Nosso modelo aqui é bem mais disruptivo, gente, porque nós temos... Veja, a gente tem aqui... Não tem controle aduaneiro, a gente não tem uma exigência de que o cidadão comprove que saiu do país, que esteja retornando ao país necessariamente para que possa comprar numa loja. Não existe isso na nossa legislação hoje. Então, é uma inovação em relação aos modelos que a gente tem. Nós não temos uma lista positiva, ou seja, o que pode ser vendido em free shop. A nossa lista é só uma lista negativa de algumas restrições muito pequenas, né? Ou seja, praticamente tudo pode ser vendido no free shopping, teoricamente. Né? A distribuição das mercadorias de estoques tem uma limitação, que eu acho que alguns agentes eu vejo que reclamam, mas ele tem um conceito por trás, porque hoje a gente limita que os estoques das lojas circulem entre as lojas do município, daquele CNPJ, daquela pessoa jurídica, e que não possa ter um depósito estadual, regional, nacional, suprindo trocentas lojas em diversos pontos de fronteira. Qual é o risco disso? É um grande player internacional realmente tomar conta de todo o mercado e gerar por sua própria conta e por sua própria dinâmica o modelo. Nós precisamos construir algo que seja administrável pela legislação brasileira, pelo nosso controle. Então, por conta desse tipo de restrição vai sendo colocado para tornar o processo um pouco mais administrável, uma gestão mais segura. E não tem, por exemplo, limites do número de cidades, de lojas em cada cidade. Por exemplo, a gente exige sim que a Câmara de Vereadores, o município em si, autorize o estabelecimento de lojas francas em cidades gêmeas, ou seja, é uma cidade gêmea, a Câmara precisa autorizar. Autorizou, pronto. Não tem limite se é uma loja, se é 5, se é 50, isso não tem nenhuma definição na nossa legislação. Então, veja, por que a gente ampliou tanto? Por que esse modelo está tão solto, assim, tão aberto? Primeiro, porque, assim, até dá para fazer um parênteses aqui com a reforma tributária, eu acho que vale a pena para ficar mais ilustrativo. Tá? Por que a nossa reforma tributária hoje do IVA, da tributação do consumo, ela é tão disruptiva? Se vocês forem olhar, pesquisar um pouco, estudar um pouco a reforma tributária, vocês vão ver que é a mais inovadora do mundo hoje. O IVA mais moderno do mundo é o que está sendo implantado no Brasil, com split payment, com cashback, com uma série de inovações que ninguém ousou fazer ainda. Mas por que a gente está fazendo isso no Brasil? Porque a gente tem pelo menos três grandes fatores importantes à disposição. Nós temos documentos fiscais para todas as transações. Documentos fiscais eletrônicos, repositórios nacionais, acessível a todas as autoridades.
Nós temos o nosso sistema de pagamento do Brasil, o sistema financeiro do Brasil, um dos mais modernos do mundo. Tanto é que o Pix é a grande referência mundial. Então, há uma rastreabilidade desse processo inteiro. E tem também a questão da contabilidade fiscal e a contabilidade em geral, toda ela também em formato digital e eletrônico. Então, tem todos os elementos para uma gestão digital desse processo. Por conta disso, se acredita que a gente consiga expandir esse modelo, ou mantê-lo, consolidar esse modelo mais flexível, sem criar restrições, por conta dessa segurança tecnológica, digamos assim. Tá? Então, é isso que tem nos trazido, gente, até esse momento com esse formato. As lojas francas, como já foi mostrado, nós temos esses 33 cidades que estão autorizadas hoje a ter lojas francas. Vocês vejam que a grande concentração é aqui no sul, né? Tanto do Paraná para baixo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, porque aqui é a fronteira viva. Né? A gente vê que realmente há uma fronteira, uma grande interação no processo de fronteira. E por estar essa grande concentração aqui, aquilo que eu já falei, está ao nosso encargo acompanhar esse processo todo e fazer as evoluções necessárias. Indo para números, o modelo, claro que estamos pegando aqui já do pós-pandemia, porque o modelo foi implantado em 2017, 2018, né, mas teve aquele ciclo todo da pandemia que não dá para considerar como para níveis evolutivos. Mas de 22 em diante, que já se tem um mínimo de estabilidade, a gente vê que o processo de operação de vendas em free shops vem crescendo, e crescendo de uma forma bastante significativa ano a ano. Né? Nós temos em 2024, chegamos a quase 90 milhões de dólares. Esse ano nós devemos chegar em 110, pelas perspectivas dos últimos 12 meses, algo em torno de 110 a 120 milhões de dólares de vendas no conjunto das lojas de free shops que estão instaladas no Brasil inteiro. Tá? Então, o modelo vem se consolidando, tá? É evidente isso. Então, já temos condições de avaliar a evolução. Eu vou partir primeiro para esse aqui, para dar uma outra ideia. Eu estava falando uma coisa e estava mostrando outra. Né? Aqui são o número de operações de vendas. Tá? Nós tivemos vendas em 2023 em torno de 2 milhões de vendas, operações de venda, tickets de venda. Esse ano devemos passar disso, então 2 milhões e 200, 2.400 é a previsão que se tem fechar o ano de 2025. E o total de vendas, e sim, em dólar, sim, aí 120 milhões de dólares comercializado pelas lojas francas no ano 2025. Ou seja, é uma evolução em todo o sistema. E um dado interessante, aí o Tomás vai explorar isso com muito mais propriedade que eu, é a questão da origem do comprador. Vocês veem que esse também é um quadro que vem mudando. Né? Nós começamos em 2022, nesse nosso acompanhamento, que é a primeira coluna, em que a grande concentração era de brasileiros mesmo comprando e alguma coisa de uruguaio, né? E esse processo vem agora construindo, né, com uma evolução dos argentinos nos últimos anos, se mostrando, tanto e uruguaio também, um crescimento significativo na participação. É claro que isso aqui está muito aquém do que se espera. Tá? Porque a política de loja franca foi criada pelo governo federal com o objetivo de criar o chamado turismo de fronteira. Esse é o objetivo. É uma política pública vocacionada ao desenvolvimento social e econômico das regiões de fronteira, através do chamado turismo de fronteira, que é o internacionalmente conhecido. Isso prevê uma interação maior das populações fronteiriças, gerando esse comércio. A gente percebe que isso está começando a acontecer de uma forma mais consistente, mas tem um espaço grande ainda para se trabalhar. Ou seja, eu vejo que o setor pode investir muito recurso e energia no estímulo da compra, nas compras pelos estrangeiros que visitam o nosso país. E por que eu falo isso, gente? Porque há uma política pública muito clara e que tem uma renúncia fiscal ou não. Isso o Tomás é que vai trazer, ele lá e a Secretaria de Planejamento vai nos dizer isso, o quanto o Estado brasileiro, seja a União Federal, o Estado os estados do Rio Grande do Sul e demais estados impactados, ou os municípios, estão deixando de arrecadar por conta desse regime especial. Esse estudo está sendo feito, vai trazer essa dimensão, mas existe uma preocupação que permeia todas as decisões de governo
no governo federal, que é esse acompanhamento que o Tribunal de Contas faz em relação à renúncia fiscal da União. Nós estamos fechando o ano passado com a renúncia fiscal na ordem de 5,96% do PIB. Né? Esse é o que tem hoje o desenho do Brasil. A lei de responsabilidade fiscal prevê que a gente traga isso para um patamar de 3%. Tá? Então, o objetivo de governo, enquanto políticas de governo, de qualquer ação, é trazer esses impactos de hoje, 5,96 para 3. Então, qualquer diretriz sempre vai estar com essa marca. Só para ficar claro que, quando se fala em aumento de cota, que a gente vai falar um pouquinho à frente, tem esse espectro por trás. Mas é só para dar uma ideia para vocês que esse é um grande norte importante, preocupante para qualquer decisão do governo federal. Qualquer coisa que se for fazer, vai ter que se medir esse impacto, principalmente quando há uma possibilidade de termos renúncia fiscal. Tinha mais uma telinha aqui, não tem? Não. Eu tinha mais uma tela, gente, que era justamente falar para vocês, mas não precisa... Tinha uma versão que eu tinha colocado na última tela para a gente fechar aqui, mas eu falo sem ela, não tem problema nenhum. Que é assim, ó, temos 4 anos em que a gente já tem condição de analisar o modelo. Tá? Temos 4 anos, 22, 23, 24 e 25 fechando agora, que a gente já pode ver o desempenho, já pode ver esse estudo que o Estado está fazendo agora, de quanto da geração de emprego, geração de movimentação em setores de impacto, né, de alojamento e alimentação. Enfim, esse estudo vai nos dizer se essa renúncia fiscal de fato existe e qual é o tamanho dela. Porque a gente pode dizer, não, se ampliar o volume de vendas, triplicar, o que isso vai impactar naquele dado do TCU? Impacta alguma coisa? Não impacta nada? Talvez seja o contrário. É um estudo que a gente precisa ter essa materialidade. Por isso que a gente está apoiando o Estado nesse levantamento, para que a gente tenha o dado concreto e possa, sim, trabalhar a partir disso, e não só com uma premissa única da orientação tipo essa do Tribunal de Contas. Então, a nossa preocupação, na verdade, são duas. Tá? Uma é essa grande preocupação, mas isso o Estado está cuidando bem, e tenho certeza que virá um estudo muito promissor em relação a isso. Mas tem um outro ponto, que aí é nossa incumbência, que é a sustentabilidade do modelo. Porque nós criamos um sistema que faz o gerenciamento de vendas. Cada loja tem um sistema em tempo real comunicando com a Receita Federal. Eu posso acessar a qualquer momento e saber o que a loja do Pavim está vendendo, o que o Ismael está vendendo, naquele momento em que a venda está acontecendo. É um sistema desenvolvido pela Receita Federal e hospedado pelo SERPRO. Né? E temos um outro sistema que é o monitoramento dos ambientes da loja franca, que é a loja em si, com as câmeras, bem compartilhando essas imagens a tempo integral com a Receita Federal, e os depósitos e tudo mais. Ou seja, como se tivéssemos um fiscal dentro da loja. A gente tem essa, na teoria, é isso. Tá? Isso funciona? Isso é suficiente? A gente tem tido ocorrências de desvio de procedimento? O modelo está maduro? Isso nós estamos avaliando agora internamente. Essa é a missão nossa, a Receita. Nós estamos já com 4 anos, temos condições agora de fazer uma varredura no sistema, estamos fazendo, a gente escalou, tem 14 auditores trabalhando nisso agora para fazer esse bate-ponto de cada questão dos volumes de venda, transações, enfim, para a gente ter segurança. Nosso sistema é suficiente. Podemos triplicar o volume de vendas que a gente consegue dar conta de controlar e ter segurança dessas transações com o que nós temos hoje. Ou não, a gente vai precisar melhorar, aprimorar, criar algum outro tipo de controle. Então, a gente está nessa fase, desses 2 trabalhos. O trabalho do Estado, apurando o quanto esse impacto econômico do processo, e o nosso trabalho interno de avaliar a segurança do modelo, para ver se precisamos aprimorar ou não, para que a gente esteja preparado para o crescimento que a gente espera, que continue naquela escalada crescente, né? Contínua e crescente aqui pelos próximos anos. É isso. Muito obrigado, gente. Viu que ele é tudo aquilo que eu falei um pouco mais? Altemir, muito obrigado. E sobre a venda de 2024, nós tivemos mais de 2 milhões de vendas
executada pelas lojas francas de Uruguaiana, sendo que a nossa venda foi superior a 50% para CEPs de fora de Uruguaiana. Ou seja, mais de 1 milhão de vendas foram executadas para pessoas de fora de Uruguaiana. Mais de 1 milhão de pessoas estiveram em Uruguaiana em 2024. Pode ter sido que ela tenha havido 2 vezes a mesma pessoa. Então, 500 mil pessoas estiveram efetuando compras nos free shops em 2024. Isso é 4 vezes a população da nossa cidade. Isso, com certeza, traz um reflexo muito, muito importante. Como operador de loja franca, falando sobre renúncia fiscal, infelizmente o nosso governo quer arrecadar mais para gastar mais com o populismo, mas tudo bem, não vamos entrar nessa seara. A renúncia fiscal maior, eu sou um morador na BR-472, sentido Barra do Quaraí. Todos nós, sem exceção, todos nós, antes de ter os free shops, quando chegava uma visita na nossa casa, nós conduzíamos até os free shops de Bela União. É verdade ou não é? Então, isso não é uma renúncia fiscal, isso já é uma evasão de divisa, porque esta venda executada no exterior não gera nada para nós, não gera um emprego, não gera um fundo de garantia, não gera estabilidade, não gera desenvolvimento. Então, mesmo que mas não tem renúncia fiscal, mesmo que tenha a contribuição que o Tomás e a Daniela vão trazer nesse estudo, com certeza, dos free shops, com certeza, é imensa para a Uruguaiana. Que não é só os free shops. A Uruguaiana vem há 8, 10 anos buscando este caminho, crescendo através da representação política, através de políticos de qualidade à frente do nosso município, de entidades que estão todo dia se doando, de empresários que investem, que têm envergadura, que acreditam no trabalho, que acreditam na terra. Então, isso faz com que a Uruguaiana chegue nessa diferença do resto do estado do Rio Grande do Sul. Temos muito, muito para crescer, mas estamos muito bem, obrigado. Bueno. Não. Com a palavra, nosso amigo, esse grande empreendedor, que eu admiro muito. Não sobrou nada. Não sobrou nada para mim. Pessoal, tudo bem? Depois que o pessoal falou aqui, com todo prazer, tudo ótimo? Tudo ótimo, então. Agora, me soltar um pouco com esses dados que vocês passaram aqui. Mestre, para quem primeira vez para Uruguaiana, tu sabe demais de Uruguaiana, viu, mestre? Para quem veio a primeira vez, tu está sabendo demais da nossa cidade. Os dados que ele passou ali, falar a verdade. Então, pessoal, representando a nossa Associação de Lojas Francas aqui, e também não temos só a nossa, temos a Sutil, que é a Associação Sul-Americana dos Free Shops da América Latina, nós trabalhamos em conjuntos. Resumindo, pessoal, desenvolvimento da nossa cidade, os free shop traz desenvolvimento. Tu me derrubou agora quando você falou da renúncia. Que renúncia nós vamos ter se nós não fizermos aquela venda? Qual a renúncia que nós estamos perdendo hoje se o pessoal antes comprava do outro lado? Eu tenho loja também lá em Rivera, já faz 13 anos, e só nós sabemos o que o pessoal compra do outro lado, o que as pessoas vão comprar lá e trazem para o lado brasileiro, que é totalmente 100% a renúncia que acontece, que a Receita Federal não tem noção do que as vendas acontecem do outro lado. Tem noção das apreensões que são feitas no caminho, das que acontecem. Então, senhor Altemiro, olha com bons olhos. Nós não temos essa renúncia, nós não geramos renúncia no sentido de faturamento, porque tu não perde nada se tu não vender. Se tu não vender, resumindo, pessoal, vão perder tal venda. Ganha menos, é melhor tu ganhar menos do que perder 100%. Então, resumindo, deixa eu voltar a falar aqui agora para dar andamento. No contexto de importância, os free shops são um poderoso diferencial competitivo na cidade de fronteira. Asseguram o consumo no Brasil, assegura o consumo no Brasil, assegura o consumo no Brasil e atrai milhares de visitantes. Só no último mês, vamos falar último mês, não, vamos falar do dia de 1º de janeiro, 1º de janeiro até a data de ontem, que foi olhar meus relatórios.
Eu estou representando a associação, mas vamos falar, eu, empresário, o que representou. Se aconteceu nas minhas lojas, e ainda eu vendo muito menos que o Paulo, ainda vendo muito menos que o New York, eu vendo muito menos que o Central, vendo um pouquinho mais que o Duty Free, graças a Deus. Então, resumindo, tivemos um aumento de venda nas nossas lojas do dia 1º de janeiro em relação ao ano passado, em 49%, até agora. Para mim ter esse aumento de venda, eu tive que contratar mais pessoas. E essas pessoas que estão trabalhando com a gente, voltei comentando anteriormente, hoje nós contratamos pessoas do zero. O que é do zero? Não tem noção nenhuma o que é trabalhar num free shop, que também nós estamos aprendendo também. Treinamento para vender confecções, vender eletrônicos, vender perfumaria. Meu Deus, não sabíamos para trabalhar em vender perfumaria, a variedade de fragrância, e cada cor de frasco é um tipo de fragrância, um tipo de pele diferenciado. E treinamento e qualificação para a nossa comunidade, e a qualificação para os nossos funcionários, e também que eles acabam aprendendo, acabam desenvolvendo e acabando também multiplicando também para os colegas de trabalho. O impacto local econômico no setor é um motor de geração de empregos, com mais de... Hoje, os free shops no Brasil têm mais de 1.400 colaboradores diretos. Atrás disso, o pessoal tem uma cadeia muito grande, é que nem uma indústria para nos atender. Primeira coisa, no comentário despachante. Nunca trabalhou tanto despachante que nem agora. Transporte rodoviário. Eu tive uma visita com o pessoal da Multilog, seu Altemir, eu tive uma visita com o pessoal da Multilog lá em Livramento. Hoje, os free shops hoje estão representando, não vou falar nem tirando as indústrias que passam por lá. A Multilog de Livramento, hoje, quase 50% do trabalho dela é para os free shops de Uruguaiana e na fronteira que passam por ali. Olha também o trabalho que nós estamos gerando para uma empresa que indiretamente não aparece no nosso rol. Então, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, as nossas compras acabam gerando muito trabalho para as outras pessoas poderem nos atender. E também entramos no cenário, entramos no rol das maiores indústrias do mundo, os maiores atacadistas do mundo. Hoje, o Uruguaiana é referência para os europeus, para o pessoal de Miami. Antigamente, chegava lá, sou do Brasil Free Shop, quero comprar de vocês. O que eles falavam? Vai comprar nosso distribuidor de Montevidéu. Não, mas eu quero comprar de vocês direto. Nós não atendemos. Hoje mudou, hoje. O nosso cenário mudou. Hoje, eles estão vindo nos visitar. E eu também quero pedir um favor para o pessoal hoteleiro também. Temos que melhorar a nossa situação hoteleira de Uruguaiana, que o pessoal que vem de fora não está acostumado, que a gente vamos lá fora, nós sentimos isso. Sentimos lá o que acontece lá fora, nós temos que acompanhar, até que está vindo uma bandeira Ibis para a nossa cidade, se Deus quiser que seja inaugurado o mais rápido possível. Tudo isso aqui em prol dos free shops, nosso desenvolvimento na nossa cidade. Crescimento de potencial, crescemos 50%, enquanto o PIB brasileiro cresceu 3,5%. Alguém sabe me informar quanto que é o PIB do Rio Grande do Sul, pessoal? Quanto cresceu ano passado? Do Rio Grande do Sul? Ok. Caiu. E nós estamos crescendo mais de 50%. Isso é desenvolvimento para a nossa região. É desenvolvimento. Enquanto o Brasil, 3,5%, Rio Grande do Sul ficou negativo, olha a fronteira oeste. Quem que é a fronteira? Quem que é a Uruguaiana em relação ao Rio Grande do Sul? Então, nós temos um potencial muito grande em desenvolvimento, estamos trazendo desenvolvimento aqui na nossa região. Integração, se vocês não saibam, hoje Foz do Iguaçu é a cidade que maior tem turistas no Brasil durante o ano inteiro. Ganha do Rio de Janeiro, ganha de Santa Catarina, ganha mais do que o Nordeste. Hoje, Foz do Iguaçu é a cidade que mais tem turistas durante o ano inteiro, e são os turistas consumidores. Aquele turista acima de 30 anos que vai passear, o pessoal da primeira idade, da segunda idade, em especial, de 40 anos em especial, que vai para o consumo, em prol das cataratas e tudo mais, e também da compra que está acontecendo, que o pessoal ia comprar antigamente do lado da Cidade Leste, estão comprando agora também do lado de Foz do Iguaçu. Então, a integração do turismo, desenvolvimento social e comunitário. Os free shoppers são um gerador de oportunidade de trabalho, jovens, como eu comentei, atrair turistas. Para quem não sabe, hoje, de 100% da nossa venda,
30% do povo local, consumidor local. 70% hoje nossa venda é de pessoas de fora de Uruguaiana. 50% argentinos e 50% brasileiros que antigamente não vinham para Uruguaiana. Saía de Santa Maria direto para Rivera, saía de Santa Cruz direto para Rivera, saía de Itaqui direto para Rivera, saía de São Borja direto para Belo União. Agora não, estão vindo para Uruguaiana. Para o quê? Trazendo desenvolvimento. E quem vai, pessoal, não compra no free shop só. Eu estou lá em Rivera já faz 13 anos. Hoje, as lojas ao redor dos free shop, que não são free shop, porque lá, como é que o senhor também falou, no Brasil é liberado, pode abrir quantos free shop quiser. Lá em Rivera, não. São 48 free shop que tem, desde 1976, e ficam só esses. Tu quer abrir uma loja nova, tu tem que comprar uma patente de free shop. Meus parabéns aqui, nós somos muito mais flexíveis para isso. Então, só são aqueles 48 free shops que tem lá. Resumindo, pessoal, nós trazemos desenvolvimento com o nosso trabalho. E, para encerrar, mensagem final, os free shops são muito mais do que lojas, são poder econômico, força do turismo, vetor de desenvolvimento regional, fortalece os free shops e fortalece a fronteira oeste. E, para a gente chegar nesse ponto, eu quero agradecer ao nosso deputado, Frederico Antunes, ao ex-prefeito Rony Melo, que, na época, também abraçou essa causa, e também o atual, hoje, Delgado, Carlos Delgado, também, aqui na nossa fronteira. E os demais prefeitos das outras regiões, só nós sabemos como nós somos assediados, superintendente. O prefeito lá de Quaraí, meu Deus do céu, ele me constrangia de tanto me ligar, Ismael, tem que abrir free shop, tem que abrir free shop. O prefeito lá de São Borja, o Bonotto, que hoje não é o ex-prefeito, só eu sei, às vezes eu me constrangia, que abrir loja é fácil. Mas o senhor comentou uma coisa muito importante, que eu não tinha esse olhar. Eu fui lá pessoalmente conversar com o senhor, te pedir a liberação para a gente podermos, somos uma empresa, de ter um depósito central aqui e poder transferir para outras lojas. Do teu entendimento, o senhor acabou me esclarecendo aqui agora, que eu não conhecia que ter essa visão. Porque hoje nós trazemos mercadoria, hoje nós somos uma rede, hoje nós, vamos se pôr, eu sou o único free shop hoje que tenho várias lojas fora de Uruguaiana. Os demais free shop, tudo tem loja só em Uruguaiana. E lá o Sami Salmão, lá abriu na Barra do Quaraí, fechou por quê? A dificuldade em transferir de loja para loja, porque não podemos. Então, isso dificulta muito. Então, hoje eu entendi a posição de vista de vocês, mas, como é que eu estava comentando, o prefeito de São Borja, só eu sei, ele não conseguia entender. Para a gente poder abrir lá, tinha que montar uma mecânica muito grande, para a gente abrir em Quaraí, tivemos que montar uma mecânica, só eu sei o que nós estamos hoje apanhando para conseguir abastecer aquela loja com TDR. Outra coisa que eu peço também, que olhe com bons olhos a parte, eu sei que vocês não têm pessoal, a parte de operacionalidade, para poder fazer um TDR, transferir. Hoje não pode transferir mercadoria aqui para outra cidade, mas se fizer um trâmite, chama TDR, que é a mesma mecânica de você importar da China, é mais fácil fazer um TDR hoje no sentido da agilidade e liberação da mercadoria. Desculpa comentar, a última TDR me demorou 90 dias para ser liberada. Se eu importasse a mercadoria da China, chegasse na fronteira da Canal Verde, me liberava em 5 dias. Então, essa parte nós temos muita dificuldade ainda, e, mesmo assim, agradecemos ao empenho, essa análise de vocês, de analisarem, olharem com bons olhos. Eu sinto prazer e fico contente, né, Paulo, de seu Temir ter abraçado, de seu pai, o nosso pai na orientação, orientador, e também o delegado da Receita Federal, o atual, e outros fiscais, que estão olhando com bons olhos. Nós estamos aprendendo junto a trabalhar, eles junto com a gente junto com eles, e a nossa intenção sempre é gerar emprego, gerar desenvolvimento, e com desenvolvimento só se gera com uma coisa, Frederico, venda, venda. Não adianta ter uma loja com uma estrutura fenomenal e não vender. Então, fazemos a venda acontecer, depois a gente arruma a parte da retaguarda na administração. Então, pessoal, da minha parte, parabenizar o CDL de proporcionar esse primeiro encontro, o ACID, é claro, e todos presentes. Desculpe o modo que eu falo, mas eu sou muito espontâneo no sentido, e agradeço a vocês, e o Paulo Pavim, falar a verdade, tu tens nosso eterno presidente, né? Foi nosso primeiro e o eterno, né, mestre?
Então, tá bom, pessoal. Da minha parte, um bom evento. Continuo com esse evento. Obrigado a vocês. Viu que ele se soltou? Ele se soltou. Claro que sim. Desculpa, só como fonte oficial, eu preciso corrigir aqui. O PIB do Rio Grande do Sul de 2024, em relação, o que compara com o 13,5% do Brasil, o do Rio Grande do Sul cresceu 4,9%, apesar das enchentes. O que caiu foi o PIB do segundo trimestre agora de 2025 em relação ao ano passado, em função da estiagem desse ano. Nem me fala no mês de setembro e agosto, foi negro comercialmente. Bem, agradecendo ao Ismael, novamente agradecendo ao CDL, parabenizando o CDL e a todos que estão aqui. É importantíssima a participação de todos vocês, para que vocês possam ser multiplicadores, para que esse evento tenha tido o êxito e que a gente multiplique essas informações, tantas informações relevantes que foram passadas no dia de ontem e no dia de hoje. Me desculpa. Desculpa. Além dos free shop, pessoal, trazer desenvolvimento para a nossa região, ainda traz um orgulho para quem compra dos free shops. Antigamente, eu ando na rua, eu vejo muito, antigamente, para a pessoa ter uma jaqueta Columbia, uma North Face, tinha que ser muito endinheirado, tinha que ir para Miami, para Hong Kong ou para Dubai. Nem em Ribeira tem muito. Hoje, os free shop de Uruguaiana, de oferecer a vantagem do parcelamento. Eu fui um. Eu sou um que não usa camisa, tá, pessoal? Eu uso polo. Quando eu comprei a minha primeira Lacoste lá no Cenerize, em Ribeira, eu me sentia assim, olha, meu Deus do céu, eu andava assim com aquela Lacoste, eu andava assim. E eu sou de uma família de empresários, graças a Deus, bem-sucedidos, com muito trabalho, é claro. E eu tive o prazer de sentir andar com uma Lacoste. Hoje, pelo nosso trabalho, nosso desenvolvimento, nossa região, os produtos que nós trabalhamos, como o Paulo fala, a gente não compra saldo de estoque, né, Paulo? Compramos coleção inteira, coisa que lá compra um saldo, a gente compra coleção inteira. Até nisso, o desenvolvimento nosso, o que quer, trazemos coisas que outros free shop não trazem. Em Ribeira não traz isso. Então, e outra coisa, hoje nós podemos proporcionar para toda a comunidade, independente da classe social, entrar num free shop, comprar uma cerveja importada, comprar um uísque importado, e o melhor, comprar um doce, comprar um chocolate suíço na nossa empresa, ou comprar a linha de confecções de todas as marcas de renome internacional, parcelar em 12 vezes. Quero parabenizar os empresários que estão aqui dentro, os free shopistas, que só nós sabemos o que nós apanhamos com essa para proporcionar isso em comprar antecipada a mercadoria. Comprar mercadoria antecipada. Vai pedir um pedido lá na Holanda, tem que dar 30% do pedido, 70 antes de embarcar, esperar 50 dias para chegar a mercadoria, e depois chegar a mercadoria, ainda tem que vender e parcelar em 12 parcelas ainda. É muito trabalho, é muito esforço para trazer. E hoje, qualquer cidadão de Uruguaiana tem uma TV de 65 polegadas. Um empregado doméstico minha chegou para mim, Ismael, eu quero comprar uma TV no free shop, o que eu posso fazer? Vai lá e compra. Ah, mas eu não tenho cartão de crédito, não tenho crédito. Falei, vai lá, passa num convênio e libera. O que eu pensei? Vai liberar uma de 32 polegadas, eu pensei que ela ia comprar. Ela me compra uma de 65 polegadas, nada contra. Me surpreendeu, porque o desejo é o sonho, como o meu sonho. Eu senti realizado de ter uma Lacoste, imagina ela, foi uma TV de 65 polegadas. Então, pessoal, o Brasil, eu ia falar Brasil Free Shop. Para não sabe, Brasil Free Shop está abrindo 3 lojas em Santana do Livramento, tá, pessoal? Coisa que ninguém nunca pensou em fazer. Nunca não. Pensaram os empresários, mas não tiveram incentivo, não tiveram aquele empurrão. E não fomos nenhuma nem duas, vamos abrir 3 lojas ao mesmo tempo, para poder o quê? Para tentar, seu Otemir, diminuir um pouco a evasão de divisa, tá? Por outro lado, tentar comprar e aqui. Tá, pessoal? Agradecemos a vocês, um bom trabalho. Vou pedir aqui a presença do coordenador Jorge Prestes Lopes, da Caroline Rigg, nossa vice-presidente, e do diretor Ayrton Alzani, para que a gente possa, para finalizar esse painel, entregar uma recordação aos nossos ilustres participantes, presidente da Associação Brasileira de Lojas Francas, Ismael Baclise, Altemir Melo,
superintendente da Receita Federal do Brasil, e Thomas Fiore, diretor da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Por favor, Fernando. Ayrton, pode subir ali, pega ali uma... Mas essa é a democracia do comércio, acima de tudo.